Hebreus, capítulo 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e hisope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo
dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus, capítulo 9. A epístola, relatando algumas circunstâncias particulares que caracterizavam a primeira aliança, mostra que por elas os pecados não eram tirados, a consciência não era purificada, nem a entrada no lugar santíssimo concedida ao adorador. Deus estava oculto por um véu. O sumo sacerdote, e mais ninguém, entrava uma vez por ano para fazer propiciação. O caminho até Deus, na santidade, estava velado. A consciência não podia ser aperfeiçoada senão pelo sangue de touros e de bodes. Mas tratavam-se de ordenanças provisórias e figurativas, até que Deus se ocupasse da verdadeira obra de propiciação, para a realizar plenamente e para sempre. Isto, porém, leva-nos ao centro da luz que Deus nos dá pelo Espírito Santo nesta epístola. O escritor sagrado, antes de demonstrar pelas Escrituras do Antigo Testamento a doutrina que anunciava, e a cessação dos sacrifícios da lei, de todo o sacrifício pelo pecado, ensina, com o coração cheio da verdade e da sua importância, quais são o valor intrínseco e o alcance do sacrifício de Cristo, sempre em contraste com as antigas ofertas. São-nos apresentadas as três consequências do valor eficaz desta oferta. Em primeiro lugar, o caminho do santuário é manifestado. Há acesso até junto do próprio Deus, lá onde ele está. Em segundo lugar, há a purificação da consciência. E em terceiro lugar, há uma redenção eterna. Eu poderia acrescentar a promessa de uma herança eterna. Sentimos o imenso alcance, o preço inestimável da primeira dessas consequências.
Somos admitidos à presença do próprio Deus pelo caminho novo e vivo que Jesus nos consagrou através do véu, isto é, da sua própria carne. Temos agora sempre acesso até junto dele, acesso imediato até lá onde ele está, na luz. Que salvação tão completa, que felicidade, que segurança! Na verdade, como poderíamos nós ter acesso até junto de Deus, na luz, se tudo o que nos separava dele ainda não tinha sido tirado completamente por aquele que foi oferecido uma vez, para levar os pecados de muitos? Mas o que nos é revelado aqui, e depois formalmente verificado no capítulo 10, como um direito de que nós gozamos, é o fato precioso e tão perfeito que o acesso junto do próprio Deus nos é inteira e livremente aberto. Aqui, é verdade, estamos assentados nos lugares celestiais, porque não é a nossa união com Cristo que é o assunto desta epístola, mas temos acesso ao pé de Deus no santuário. É importante notar este fato que no seu lugar é tão precioso como o outro. Somos considerados como estando sobre a terra, mas, embora estando aqui, temos acesso livre e total junto de Deus no santuário. Vamos a Deus em perfeita liberdade, lá onde a santidade permanece e onde nada do que lhe é contrário pode ser admitido. Que felicidade, que graça perfeita, que resultado glorioso, supremo, definitivo. Que poderemos nós desejar de melhor se pensarmos que o santuário é a nossa morada? Tal é a nossa posição na presença de Deus pela introdução de Cristo no santuário. A segunda consequência apresenta-nos o estado pessoal em que esta obra nos colocou para que gozássemos desta posição e do direito de entrarmos livremente. O nosso Salvador aperfeiçoou a nossa consciência de tal modo que podemos entrar no santuário sem temor, sem que se levante no nosso espírito qualquer questão acerca do pecado. Mas uma consciência perfeita não é uma consciência inocente, feliz na sua inconsciência, não conhecendo o mal, nem Deus revelado em santidade. Uma consciência perfeita conhece a Deus, e tendo o conhecimento do bem e do mal, segundo a luz do próprio Deus, ela sabe que é purificada de todo o mal, de harmonia com a pureza de Deus. Ora, o sangue dos touros e dos bodes, e as abolições repetidas sob a lei, não podiam tornar a consciência perfeita. Podiam santificar carnalmente para que o adorador se aproximasse exteriormente de Deus, mas somente de longe, pois o véu ainda não tinha sido rasgado. Quanto a uma purificação real do pecado e dos pecados, de modo que a alma estivesse na presença do próprio Deus, na luz, sem mácula, com a consciência de estar nesse feliz estado, as ofertas sob a lei não saberiam nem poderiam operá-la. Elas eram apenas figuras. Mas, graças a Deus, Cristo realizou a obra. E agora, presente, para nós, no santuário celestial e eterno, Ele é ali, naquele lugar, a testemunha fiel da abolição dos nossos pecados. De sorte que toda consciência de pecado perante Deus é destruída,
para nós, porque sabemos que aquele que levou sobre si os nossos pecados está na presença de Deus, após ter realizado a obra da expiação. Assim, temos a consciência de estarmos na luz sem mácula. Não só a purificação dos nossos pecados foi efetuada, mas também a purificação da nossa consciência, de modo que agora podemos usar desse acesso junto de Deus em plena liberdade e alegria, apresentando-nos diante daquele que tanto nos amou. A terceira consequência, que põe o selo sobre as outras duas e as caracteriza, é que Cristo, tendo entrado uma vez no céu, ali permanece. Entrou no santuário celestial para ali permanecer, em virtude de uma redenção eterna, de um sangue que conserva eternamente o seu valor. A obra está completamente feita e não poderia mudar de valor. Se nossos pecados são tirados de uma maneira eficaz, se Deus é glorificado e cumprida a sua justiça, aquilo que uma vez produziu tais efeitos não pode jamais cessar de ter esse valor. O sangue de Cristo é sempre eficaz, tendo sido vertido uma vez por todas. O nosso sumo sacerdote está no santuário, não com o sangue de sacrifícios, que são apenas figuras do verdadeiro sacrifício. A abolição do pecado foi feita e a redenção não é nem temporal nem passageira. É a redenção da alma, uma redenção para a eternidade, de harmonia com a eficácia do que foi feito. Tais são, pois, os três resultados da obra de Cristo: o acesso imediato junto de Deus, a consciência purificada e uma redenção eterna. Há ainda mais 3 pontos a anotar antes de abordar a questão das alianças, que se encontra resumida aqui. Em primeiro lugar, Cristo é sumo sacerdote dos bens futuros. E quando a palavra de Deus diz os bens futuros, ponto de partida é Israel sob a lei, antes da chegada de nosso Senhor. Todavia, uma vez que esses bens futuros foram já adquiridos, e se pode dizer, nós os temos, porque o cristianismo é o cumprimento do que é expresso nessas palavras, não se pode continuar a chamá-los bens futuros. No entanto, eles são ainda futuros, porque representam tudo aquilo de que o Messias gozará quando reinar. É por isso também que as coisas terrestres ali têm o seu lugar. Mas a nossa relação atual com Cristo é pura e inteiramente celestial. Ele atua como sacerdote num tabernáculo que não é desta criação. Esse tabernáculo está junto de Deus, não é feito por mãos. Nós temos o nosso lugar no céu. Em segundo lugar, Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O leitor notará, certamente, com que ansioso cuidado o escritor da epístola liga aqui a todas as coisas o epíteto eterno. O fundamento da relação com Deus não era temporário ou terrestre, era eterno. E de igual modo a redenção, de igual modo a herança. A isto corresponde a obra sobre a terra, feita uma vez por todas. Não é sem importância assinalar quanto à natureza da obra. É por isso que o epíteto é aplicado até mesmo ao Espírito. Aqui,
A oferenda preciosa do Cristo é considerada como um ato que ele efetuou como homem, embora na perfeição e no valor da sua pessoa. Ele oferece-se a Deus, mas faz-o movido pelo poder e segundo a perfeição do Espírito Eterno. Todos os motivos que governaram este ato da sua parte, e o cumprimento do ato segundo esses motivos, foram pura e perfeitamente os do Espírito Santo, isto é, absolutamente divinos na sua perfeição, mas os motivos do Espírito Santo atuando num homem sem pecado que, nascido e vivendo sempre pelo poder do Espírito Santo, não tinha conhecido o pecado, que, livre do pecado pelo seu nascimento, não o tinha nunca deixado entrar em si, de modo que é este homem Cristo que se a oferece. E é tudo quanto era preciso. Assim, oferenda era perfeita e pura, sem mácula. O ato de oferecer era perfeito, quer em amor, quer em obediência, quer no desejo de glorificar a Deus ou no de cumprir os seus desígnios. Nada de impuro se misturava à perfeição da intenção com que ele se oferecia. Por outro lado, não se tratava de uma oferenda temporária, devido a uma falta de que a estava sobrecarregada e que não ia mais longe. Uma oferenda desta espécie não podia, pela sua natureza, ter a perfeição de que acabamos de falar. Não era a pessoa oferecendo-se a si mesma e absolutamente para Deus, porque não há nela nem a perfeição da vontade e nem a perfeição de obediência. Mas a oferenda de Cristo era uma oferenda que, perfeita na sua natureza moral, sendo em si perfeita aos olhos de Deus, era necessariamente eterna no seu valor, porque este valor permanecia nada menos do que a natureza de Deus, que ali era glorificada. A oferenda era feita, não por necessidade, mas voluntariamente e por obediência. Era feita por um homem para a glória de Deus, mas também pelo Espírito Eterno, sempre o mesmo na sua natureza e no seu valor. Estando tudo assim perfeitamente cumprido para a glória de Deus, a consciência de todo aquele que vier a Deus por meio desta oferenda é purificada. As obras mortas são apagadas e postas de lado, e nós mantemo-nos diante de Deus na base do que Cristo fez. Vejamos agora o terceiro ponto. Perfeitamente purificados nas nossas consciências de tudo aquilo que faz o homem morto na sua natureza de pecado, e tendo de tratar com Deus na luz e em amor, sem nenhuma questão de consciência entre ele e nós, somos capazes de servir o Deus vivo. Preciosa liberdade esta, onde, felizes, sem questão perante Deus, de harmonia com a sua natureza na luz, podemos servi-lo conforme a atividade da sua natureza em amor. Isto o judaísmo não conhecia, não indo além da perfeição de consciência. As obrigações para com Deus eram mantidas pelo sistema que oferecia uma certa provisão do que era necessário para quem tinha errado exteriormente, mas ter uma consciência perfeita e então servir a Deus por amor segundo a sua vontade, eis o que o judaísmo não conhecia. É esta a posição cristã.
O cristão tem a consciência perfeita por Cristo, de acordo com a natureza do próprio Deus. Porque em Cristo nós somos a justiça de Deus. O seu sangue nos purifica da parte de Deus. Jesus fez a purificação dos pecados por ele mesmo e glorificou a Deus ao fazê-lo. Serve a Deus em liberdade, segundo a sua natureza de amor, ativo para com os outros. O sistema judaico, quanto a todas as suas vantagens, era caracterizado pelos lugares santos. Havia deveres e obrigações a cumprir para poderem aproximar-se. Sacrifícios para purificar exteriormente aquele que exteriormente se aproximava. Mas Deus estava sempre oculto. Ninguém entrava nos lugares santos, o que implica que o lugar santíssimo era inacessível. Nenhum sacrifício que desse livre acesso, e em todo o tempo, tinha ainda sido oferecido. Deus continuava oculto. Que Deus estivesse assim oculto era o caráter da posição de um judeu. Não podia estar diante dele. Mas Deus também se não manifestava. Serviam-no fora da sua presença. Serviam-no sem entrarem nessa presença. Para uma melhor compreensão da passagem agora estudamos, é importante notar esta verdade. Todo o sistema, quanto ao acesso junto de Deus, no sentido mais elevado e na maior proximidade, é caracterizado pelo lugar santo. Considerando o judaísmo como sistema, o primeiro tabernáculo identifica-se com a primeira parte do tabernáculo e não estava aberto senão à classe sacerdotal. O segundo tabernáculo ou santuário mostrava que não se podia entrar ao pé de Deus. Quando o autor da epístola passa à posição atual de Cristo, deixa o tabernáculo terrestre, introduzindo-nos no próprio céu, num tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação. A primeira tenda, ou parte do tabernáculo, caracterizava as relações do povo com Deus, e isto somente por meio de um sacerdócio. Não se podia chegar ao pé de Deus. Quando nos aproximamos do próprio Deus, é no céu que nos aproximamos, e todo o primeiro sistema desaparece. Todas as oferendas, segundo o primeiro sistema, eram oferecidas como figuras, e mesmo como figuras mostravam que a consciência não estava ainda descarregada e que a presença de Deus não era acessível ao homem. O ato comemorativo de pecados era continuamente renovado. O sacrifício anual era um memorial de pecados, e Deus não estava ainda manifestado, nem o caminho para ele aberto. Cristo vem, realiza o sacrifício, torna a consciência perfeita e entra no céu. E nós, por meio dele, nos aproximamos de Deus na luz. Misturar o serviço do primeiro tabernáculo, ou lugar santo, com o serviço cristão, é negar neste último, porque o significado do primeiro é que o caminho para Deus não estava ainda aberto. O significado do segundo é que o caminho está aberto. Deus pode usar de paciência com a fraqueza do homem. Até a destruição de Jerusalém, ele foi paciente com os judeus. Mas estes dois sistemas, isto é,
um sistema que afirmava que não se podia ir ao pé de Deus, e um outro que abria o acesso até ele, não poderiam de modo nenhum coexistir. Cristo veio, sumo sacerdote de outro, um outro sistema, sacerdote de bens que sob o antigo sistema eram ainda futuros. Mas não entrou no lugar santíssimo terrestre, deixando assim o lugar santo subsistir sem verdadeiro significado. Ele veio para o, e não para um, tabernáculo maior e mais perfeito. Repito, porque isto é essencial aqui. O lugar santo, ou a primeira tenda, é a figura de relação dos homens com Deus sob o primeiro tabernáculo, tomado como um todo único, de modo que podemos servir-nos da expressão primeiro tabernáculo, aplicando-a à primeira parte do tabernáculo, isto é, ao lugar santo, e passar em seguida ao emprego desta mesma expressão de primeiro tabernáculo, considerado como um todo e como um período reconhecido, tendo o mesmo sentido. É o que a epístola faz aqui. Para se sair dessa posição, é preciso deixar as figuras passar para o céu, para o verdadeiro santuário onde Cristo está sempre, não nos barrando a entrada nenhum véu. Ora, não nos é dito que tenhamos atualmente os bens futuros. Cristo entrou mesmo no céu, sumo sacerdote desses bens, assegurando a sua posse aos que se confiarem a ele, mas nós temos acesso até junto de Deus, na luz, em virtude da presença de Cristo no santuário celeste. Esta presença de Cristo perante Deus é uma prova de que a justiça é perfeitamente glorificada. O sangue é um memorial de que os nossos pecados são tirados para sempre e a nossa consciência aperfeiçoada. O Cristo, lá no céu, é o fiador do cumprimento de todas as promessas. Abriu-nos, desde então, o acesso ao pé de Deus na luz, tendo purificado as nossas consciências, uma vez por todas, porque Ele está no céu permanentemente, a fim de que possamos entrar e servir a Deus em liberdade neste mundo. Tudo isto está já estabelecido e assegurado, mas há mais. A nova aliança, da qual ele é mediador, é fundada sobre o seu sangue. É, aliás, bem impressionante a maneira como o apóstolo evita sempre fazer uma aplicação direta da nova aliança. As transgressões imputadas sob a primeira aliança, e que os sacrifícios que ela oferecia não podiam expiar, são, pelo sangue da nova aliança, plenamente apagadas. Assim os chamados, note a expressão, verso 15, podem receber a promessa da herança eterna. Isso quer dizer que a base é posta para o cumprimento das bênçãos da aliança. Ele diz, a herança eterna, porque a reconciliação era completa, como temos visto. Os nossos pecados tinham sido levados e apagados, e a obra pela qual o pecado é definitivamente tirado de diante de Deus estava concluída, em relação com a natureza e o caráter do próprio Deus. É o ponto capital de toda esta parte da epístola. É por causa da necessidade desse sacrifício, por causa da necessidade que havia de tirar inteiramente os pecados e de uma matéria definitiva o pecado, para que se gozasse das promessas eternas,
porque Deus não podia abençoar, como princípio eterno e definitivamente, enquanto o pecado estivesse diante dos seus olhos, que o Cristo, o Filho de Deus, homem sobre a terra, é feito mediador da nova aliança para franquear, pela morte, o caminho para o gozo permanente daquilo que estava prometido. A nova aliança, em si mesma, não falava de um mediador. Segundo ela, Deus escreveria suas leis sobre os corações do seu povo e não se lembraria mais dos pecados deles. Esta aliança não é ainda feita com Israel e Judá. Mas Deus, enquanto espera, estabeleceu e revelou o mediador que fez a obra sobre a qual o cumprimento dessas promessas possa ser fundado de uma maneira durável, eterna, é em relação com a natureza do próprio Deus. Isto tem lugar por meio da morte, salário do pecado, pela qual o pecado é deixado para trás. Para a expiação dos pecados, sendo feita segundo a justiça de Deus, Cristo tomou uma posição inteiramente nova, fora e além do pecado. O mediador pagou o resgate. O pecado já não tem direito sobre nós. Os versos 16 a 17 são um parênteses em que a ideia do testamento, a mesma palavra em grego que a de aliança, quer dizer uma disposição da parte daquele que tem o direito de dispor. É introduzida para fazer compreender que a morte deve ter lugar antes de se poder gozar dos direitos adquiridos por testamento. Nota 3. É da maior importância compreender claramente que é na presença de Deus que nós entramos, e isto em todo tempo, é em virtude de um sacrifício e de um sangue que nunca perdem seu valor. O adorador, sob o antigo tabernáculo, não vinha à presença de Deus, ficava de fora. O véu não estava rasgado. Se pecava, era oferecido um sacrifício. Se voltava a pecar, um sacrifício era de novo oferecido. Agora o véu está rasgado. E nós estamos sempre na presença de Deus, sem véu. Suceda o que suceder, Ele vê-nos sempre. Vê-nos na sua presença, segundo a eficácia do perfeito sacrifício de Cristo. Nós estamos ali agora em virtude de um sacrifício perfeito, oferecido pela abolição do pecado, segundo a glória divina, e que fez inteiramente a purificação dos nossos pecados. Eu não estaria na presença de Deus, no santuário, se não estivesse purificado segundo a pureza de Deus, e por Ele. É o que me levou lá. Ora, esse sacrifício e esse sangue não perdem o seu valor. Eu estou, pois, sempre perfeito na presença de Deus, por causa desse sacrifício e desse sangue. Foram eles que ali me introduziram. Nota 4. A obra em virtude da qual todo o pecado é definitivamente tirado de diante de Deus, abolido, está realizada. A questão do bem e do mal foi definitivamente regularizada sobre a cruz, e Deus foi perfeitamente glorificado quando o pecado esteve perante ele. O resultado não será definitivamente estabelecido antes dos novos céus e da nova terra, mas os nossos pecados foram levados por Cristo sobre a cruz. Ele ressuscitou, tendo feito a propiciação.
testemunho eterno de que eles desaparecem para sempre e de que, pela fé, nós estamos agora justificados e temos a paz. É preciso não confundir estas duas coisas. A abolição do pecado e o fato de que Deus foi perfeitamente glorificado a respeito do pecado quando Cristo foi feito pecado, obra cujos resultados não estão ainda cumpridos. Quanto à natureza de pecado, ela está ainda em nós. Ora, estando Cristo morto, esta natureza foi condenada na sua morte, mas, tendo isso tido lugar pela morte, nós próprios nos reconhecemos como mortos para essa natureza, e não há nenhuma condenação para nós. Nota 5. Alguns consideram estes dois versos, 16 e 17, não como um parêntese que fala de um testamento, mas como continuando o raciocínio acerca da aliança, tomando a correspondente palavra grega, não como designado o testador, mas o sacrifício, que punha um selo mais solene do que um juramento na obrigação de observar a aliança. É uma questão do grego, muito delicada, que não trato aqui, mas não posso dizer que me tenham convencido. Esta necessidade de fundar a aliança sobre o sangue de uma vítima não tinha sido esquecida quando da primeira aliança. Tudo foi aspergido com sangue, simplesmente, neste caso, era a sanção solene da morte ligada à obrigação da aliança. Os tipos falavam sempre da necessidade da intervenção da morte antes do homem poder estar em relação com Deus. O pecado tinha trazido a morte ou julgamento. Era-nos, pois, necessário ou sofrermos o julgamento nós mesmos, ou então ver os nossos pecados apagados pelo fato de um outro ter sofrido o julgamento em nosso lugar. São-nos apresentadas aqui 3 explicações do sangue. A aliança é fundada sobre o sangue. A purificação das máculas é feita por esse meio. A culpabilidade é tirada pela remissão obtida pelo sangue que foi derramado. Estas são, com efeito, as 3 coisas necessárias. Primeira, os caminhos de Deus em bênção, segundo as suas promessas, são postos em relação com a sua justiça. Os pecados daqueles que são abençoados estando expiados, fundamento indispensável da aliança, tendo Cristo, ao mesmo tempo, glorificado a Deus quanto ao pecado, quando ele foi feito pecado sobre a cruz. Segunda, a purificação dos pecados pelos quais estamos maculados, assim como todas as coisas, embora elas mesmas não pudessem ser culpadas, é cumprida aqui. Havia casos em que a água era empregada, era um tipo da purificação moral e prática, decorria da morte. A água que purifica saiu do lado da santa vítima, já morta. É a aplicação à consciência e ao coração da palavra que julga todo o mal e revela todo o bem. Terceira, quanto à remissão, em caso algum ela se efetua sem que o sangue seja vertido. Note-se aqui que não nos é dito aplicado. Trata-se do cumprimento da obra da verdadeira propiciação. Sem efusão de sangue, não há remissão. Verdade esta da maior importância. Para uma obra de remissão, é preciso que a morte e a efusão de sangue tenham lugar.
Duas consequências decorrem desses aspectos da expiação e da reconciliação com Deus. Em primeiro lugar, era necessário um melhor sacrifício, uma vítima mais excelente do que aquela que era oferecida sob a antiga aliança, porque se tratava não de purificar figuras, mas sim das próprias coisas celestiais. E foi na presença do próprio Deus que Cristo entrou. Em segundo lugar, Cristo não devia oferecer-se muitas vezes, como o sumo sacerdote que entrava todos os anos com o sangue de outro, porque ele ofereceu-se a si próprio. Se tudo o que aproveitava do sacrifício não fosse levado à perfeição por uma só oferenda, feita uma vez por todas, o Cristo deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Esta observação dá lugar à declaração clara e simples dos caminhos de Deus a respeito desse sacrifício, feito uma vez por todas, declaração de um preço infinito. Deus deixou passar os séculos, quer dizer, os diversos períodos distintos nos quais o homem tem sido posto à prova de diversas maneiras e tem tido tempo suficiente para mostrar o que ele é, sem cumprir ainda a obra da sua graça. Esta prova tem servido para mostrar que o homem é mau por natureza e pela sua vontade. A multiplicação dos meios empregados não fez senão pôr em evidência que a índole da natureza é essencialmente má, porque ele não aproveita de nenhum desses meios para se aproximar de Deus. Pelo contrário, a sua inimizade para com Deus tem sido constantemente manifestada. Quando Deus tornou isto evidente antes da lei, sob lei, por promessas, pela chegada e pela presença de seu Filho, então a obra de Deus tomou, para a nossa salvação e para a sua glória, o lugar da responsabilidade do homem. Ora, sobre o terreno dessa responsabilidade, a fé sabe que o homem está inteiramente perdido. É por isso que nos é dito, na consumação dos séculos, verso 26. Ora, esta obra é perfeita e foi perfeitamente realizada. O pecado tinha desonrado a Deus e separado dele o homem. Tudo o que Deus tinha feito para dar ao homem um meio de regressar a ele, só tinha tido como resultado o dar-lhe ocasião de atingir o cúmulo do pecado para a rejeição de Jesus. Mas os desígnios eternos de Deus cumpriam-se nessa rejeição, ou, pelo menos, a base moral do seu cumprimento estava posta, e isto de harmonia com a sua perfeição infinita, a fim de que eles fossem realmente perfeitos nos seus resultados. Agora tudo repousava, de fato, como nos eternos desígnios de Deus, sobre o segundo Adão e sobre o que Deus tinha feito, não sobre a responsabilidade do homem, embora tenha ficado plenamente satisfeito quanto a essa responsabilidade para a glória de Deus. Comparar 2 Timóteo 1, de 9 a 10, Tito 1, de 1 a 2. O Cristo, que o homem tinha rejeitado, tinha vindo para abolir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Desse modo, e moralmente, a consumação dos séculos tinha chegado. Os resultados da obra e do poder de Deus não são ainda manifestados. Isso será uma nova criação. Mas o homem, como filho de Adão,
tem cumprido bem a sua missão nas suas relações com Deus. Ele é inimizade contra Deus. Cristo, cumprindo a vontade de Deus, veio, na consumação dos séculos, para abolir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É esta a força moral do seu ato. No seu sacrifício perante Deus, como resultado, o pecado será totalmente suprimido dos céus e da terra. Pela fé, este resultado, a saber, a abolição do pecado, está já realizado na consciência, porque Cristo, que foi feito pecado por nós, está morto e morto ao pecado, mas, uma vez que ele está agora ressuscitado e glorificado, o pecado, embora Cristo tenha sido mesmo feito pecado por nós, foi posto de lado. Nota 6. Ele deveria ter sofrido várias vezes, porque é preciso que o pecado na realidade seja tirado. Nota 7. Quanto mais examinarmos a cruz, do ponto de vista de Deus, mais veremos este poder. A inimizade do homem contra Deus, e contra Deus vindo em bondade, foi manifestada de uma maneira absoluta. E também o poder de Satanás em mal sobre o homem. E, além disso, a perfeição do homem no seu amor pelo Pai e na obediência ao Pai foi manifestada, assim como a majestade e a justiça de Deus contra o pecado e o seu amor pelos pecadores, tudo o que ele é. Sim, toda a questão do bem e do mal foi regularizada ali onde se encontrava o pecado, a saber, em Cristo feito pecado por nós. Quando, naquele que era sem pecado, o pecado esteve como tal perante a face de Deus, lá onde era necessário que o pecado estivesse. Quando Deus foi glorificado perfeitamente, como certamente também o Filho do Homem, então, moralmente, tudo foi regulado e nós o sabemos. Somente os resultados reais não foram ainda produzidos. Nota 8. O julgamento que se abaterá sobre os maus não é a abolição do pecado. A obra e a posição de Cristo têm ainda muitos outros resultados, tais como a glória celestial ao pé de Deus, mas não é esse assunto de que nos ocupemos aqui. Este resultado, para os que esperam o regresso do Senhor, é também anunciado ao crente. A sorte dos homens, filhos de Adão, é a morte e o julgamento. Mas Cristo foi oferecido uma só vez para levar sobre si os pecados de muitos. E aqueles que o esperam, ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, para a salvação. Versos 27 a 28. Para estes, quanto à sua posição perante Deus, o pecado está presentemente abolido. Tal como é Cristo, assim eles são. Os seus próprios pecados são todos suprimidos. Quando da primeira vez Cristo tinha sido manifestado a fim de ser feito pecado por nós e de levar sobre si os nossos pecados, ele os carregou sobre a cruz. Mas, acerca daqueles que o esperam, esses pecados estão totalmente eliminados. Quando voltar, Cristo não tem nada a ver com o pecado, pelo que lhes diz respeito.
Ele acabou com o pecado quando da sua primeira vinda, e aparecerá uma segunda vez para os livrar de todos os resultados do pecado, de toda a servidão. Aparecerá não para o julgamento, mas sim para a salvação. Para eles, para nós, crentes, a abolição do pecado foi tão completa, tão perfeita, os pecados tão inteiramente tirados que, quando ele voltar, nada tem a ver com o pecado. Aparecerá totalmente separado do pecado, não só sem pecado na sua pessoa, era o caso da sua primeira vinda, mas também fora, quanto àqueles que o esperam, de toda a questão de pecado, para a libertação final deles. Sem pecados está em contraste com levar os pecados de muitos. Mas notar-se-á que aqui não é feita menção do arrebatamento da igreja. É importante ver a diferença entre os versos 26 e 28. Era preciso que o pecado, no seu sentido abstrato, fosse tirado de diante de Deus. É por isso que era necessário que Deus fosse perfeitamente glorificado quanto ao pecado, ali onde o pecado se encontra na sua frente. Cristo foi feito pecado. Ele foi manifestado para o abolir de diante de Deus. Por outro lado, havia em questão os nossos pecados, a nossa culpabilidade, e Cristo os levou no seu próprio corpo sobre o madeiro. Os pecados foram levados, e Cristo já os não tem. Quanto à culpabilidade, eles são tirados de diante de Deus para sempre. A obra para a abolição do pecado perante Deus está concluída, e Deus reconhece-a como realizada, tendo glorificado a Jesus, que o glorificou a ele, quanto a esta obra, quanto foi feito pecado. Assim, para Deus a questão está regulada, e a fé o reconhece, mas o resultado não está ainda produzido. A obra está perante Deus em todo o seu valor, mas o pecado existe ainda no crente e no mundo. A fé reconhece as duas coisas. Sabe que, perante Deus, a obra está consumada, e descansa nela do mesmo modo como Deus o faz. Mas o cristão sabe que, de fato, o pecado ainda está nele. Somente tem o direito de se considerar a si mesmo como morto ao pecado. Sabe que o pecado na carne está condenado, mas isto no sacrifício pelo pecado, de sorte que não há nenhum pecado para ele próprio. A abolição ainda não está realizada, mas o que a produz já foi feito, de modo que Deus a reconhece e a fé a reconhece também. E o crente está, perante Deus, perfeitamente livre do pecado e dos pecados. Aquele que está morto, ora, nós estando mortos com Cristo, está justificado do pecado. Os nossos pecados foram todos levados por Cristo. A dificuldade provém, em parte, da palavra pecado se usar para um ato particular e se empregar também no sentido abstrato. Com a palavra pecados no plural, já se não dá o mesmo equívoco. Um sacrifício por causa do pecado, a expressão é correta, embora se trate de uma falta particular. O pecado entrado no mundo é outra ideia.
este duplo sentido tem causado alguma confusão. É de notar também as expressões empregadas analisam minuciosamente o caráter da segunda vinda do Senhor. Ele foi manifestado uma só vez. Agora é visto por aqueles que o esperam. A expressão pode aplicar-se à libertação dos judeus que o esperam nos últimos dias. Ele aparecerá para a sua libertação. Mas nós também esperamos o Senhor para essa libertação, e nós o veremos quando ele operar por nós. O autor da epístola não aborda a questão da diferença entre este e o nosso arrebatamento, e não emprega aqui a palavra grega que serve para anunciar a manifestação pública do Senhor. Ele aparecerá àqueles que o esperam. Não é visto por todo o mundo, e por conseguinte, não é ainda o julgamento, embora este possa seguir-se. O Espírito Santo não se ocupa aqui senão daqueles que o esperam. Ele aparecerá a estes. Será visto por eles, e esse será o tempo da sua libertação, de sorte que isto que é dito aqui é verdadeiro para nós e aplicável também ao remanescente judaico nos últimos dias. Assim, a posição cristã e a esperança do mundo habitado futuro, fundada sobre o sangue e sobre o mediador da nova aliança, são as duas coisas aqui verificadas. Uma, a porção atual do crente, a outra, tornada certa como a esperança de Israel. Que sublime graça esta que consideramos agora! Há duas coisas que se nos apresentam em Cristo: o atrativo da sua graça e da sua bondade para o coração, e a sua obra que coloca a alma na presença de Deus. É desta última que o Espírito de Deus nos ocupa aqui. Não se trata apenas da piedade que produz a graça. O efeito da obra é também verificado. E o que é, para nós, esse efeito? Temos acesso perante a face de Deus em luz, sem véu, estando inteiramente livres de todo o pecado perante Ele, alvos como a neve, na luz que o revela. Que maravilhosa posição para nós! Não se trata de esperar um dia de julgamento, por muito certo que ele esteja, nem de procurar os meios de nos aproximarmos de Deus. Nós estamos na sua presença. Cristo comparece na presença de Deus por nós, mas não é somente isso. Cristo permanece lá, portanto, a nossa posição não muda. Na verdade, nós somos chamados para andarmos de harmonia com esta posição, mas isso em nada altera o fato de ser essa a nossa posição. E como nós chegamos lá e em que condições? Os nossos pecados foram totalmente abolidos, perfeitamente abolidos, e uma vez por todas. Toda a questão do pecado está regularizada perante Deus. Nós estamos lá porque Cristo consumou a obra que aboliu o pecado. De modo que existem as duas coisas, a obra feita e esta posição adquirida para nós na presença de Deus. Vê-se a força do contraste de tudo isto com o judaísmo. Segundo este, o serviço divino, como vimos, era realizado fora do véu. Não se chegava até à presença de Deus.
Por isso tinham sempre que recomeçar. O sacrifício propiciatório renovava-se de ano para ano, testemunho constantemente repetido de que o pecado estava ainda lá. Individualmente, obtinha-se um perdão passageiro para um ato particular, mas tinha de ser sempre renovado. A consciência não ficava perfeita, a alma não estava na presença de Deus. Esta grande questão não era nunca eficazmente resolvida. E quantas almas não estarão, mesmo ainda hoje, nesse estado? A entrada do sumo sacerdote, uma vez por ano, não fazia senão fornecer uma prova de que o caminho se encontrava ainda fechado, que não se aproximavam de Deus e que havia sempre diante dele a lembrança do pecado. Agora, para nós, o pecado está abolido por uma obra feita uma vez por todas. A consciência foi aperfeiçoada e já não há condenação para nós. O pecado na carne foi condenado em Cristo quando ele foi o sacrifício pelo pecado, e Cristo está para sempre, para nós, na presença de Deus. O nosso sumo sacerdote permanece lá. Assim, em lugar de um memorial do pecado, reiterado de ano em ano, a justiça perfeita subsiste sempre, para nós, na presença de Deus. A posição está totalmente mudada. A sorte do homem, porque esta obra perfeita nos faz sair do círculo do judaísmo, mas agora nossa sorte depende de Cristo e não de Adão. Cristo foi oferecido para levar os pecados de muitos. A obra é perfeita e completa os pecados abolidos, e aqueles que o esperam, ele aparecerá sem a questão do pecado, tendo a questão sido perfeitamente resolvida quando da sua primeira vinda. Na morte de Jesus, Deus tratou dos pecados daqueles que o esperavam, e ele aparecerá, não para julgar, mas para a salvação, para finalmente os livrar da posição em que os seus pecados os tinham colocado. Estas verdades terão a sua aplicação no remanescente judaico, de acordo com as circunstâncias da sua posição, mas elas aplicam-se de uma maneira absoluta ao cristão, cuja porção é o céu. O ponto essencial estabelecido na doutrina da morte de Cristo é que ele se ofereceu uma vez por todas. Para bem se compreender o alcance de tudo o que é dito aqui, é necessário reter este pensamento. Nota 10. A palavra muitos tem aqui um duplo alcance, um alcance negativo e positivo ao mesmo tempo. Não se pode dizer todos, porque assim todos seriam salvos. Mas, por outro lado, a palavra muitos ou vários generaliza a obra, de modo que não são apenas os judeus o seu objeto. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.